Novo Citroën C3 Fuelpack topo de linha. Chegou contrariando todas as minhas expectativas e me surpreendeu positivamente. Segura aí que é depois da vinheta. E saudações amigos do canal Gesner Motors, e estamos então hoje, de Citroën C3 em sua versão topo de linha Fuelpack, que traz o tradicional conjunto 1.6 16 válvulas com transmissão automática Aisin de 6 velocidades. Gosto bastante desse conjunto, por sinal. Bom, diferente do C3 antigo, que era um hatchback premium, esse aqui foi destinado a mercados emergentes. Ele foi desenvolvido lá na Índia, pensado nos mercados do mesmo segmento, digamos assim. Então esquece o C3 antigo e foca nesse aqui, porque é um carro com um público, pode ser que até seja um pouco diferente, não é o mesmo público. Enfim, o novo Citroën C3 em todas as suas versões traz essa iluminação em LED aqui, ó, LED diurno, essas fitinhas aqui bem bonitas, por sinal, à noite fica bem bacana, e que dá continuidade à nossa grade, até o duplo chevron aqui no meio, também conhecido como emblema. Porém, a iluminação tanto do farol quanto do farol de neblina é lâmpada halógena convencional. Poderia ser iluminação branca, ficaria bem mais bacana. E olha só que legal aqui, ó, o cuidado aqui da Citroën, que botou seu nome aqui, ficou bem bacana. E do jeito que tá aqui, ó, nessa cor, com o teto branco, espelho branco, com a pintura Biton, esse carro hoje, janeiro de 2023, está tabelado a R$ 99.590. Mas se ele for cor única, uma outra cor mais simples, R$ 96.990. Até então o C3 estava classificado como o carro automático mais acessível do Brasil, só que daí a Fiat foi lá, lançou o Argo CVT e aqui acabou ficando como o segundo carro automático mais acessível do país. Bom, essa versão nós temos rodas de liga leve de 15 polegadas calçadas com pneus Goodyear de medida 195/65, freios a discos, é claro que só aqui na frente, aqui é no tambor. Por ser um carro de entrada, temos essa fechadura aqui, cara. Pelo menos os mais caros deveriam não ter isso aqui, devia ser na chave automática, mas enfim. A seta repetidora com esse detalhe cromado, ficou bem bacana. Temos esses racks no teto, que logicamente são mais decorativos, são mais estéticos do que funcionais, obviamente. Temos esse detalhe aqui que dá uma espécie de acabamento com o teto flutuante, bem bacana. E apesar de muita gente comparar com o Kwid, nós estamos falando de um carro aqui muito mais encorpado, tá? Diria até que ele se assemelha mais ao Renault Sandero, pelo menos no tamanho, E olha que legal o detalhe aqui, essas linhas aqui tem aqui na frente e aqui atrás, bacana, O teto contém essa divisória aqui, detalhezinho aí pra vocês. E aqui está a traseira com a lanterna, é bem grande, hein? Também tem o Citroën aqui, ó. Lanternas com lâmpadas convencionais, normal, acende tudo aqui em volta, fica bem bonito à noite. Aqui temos a traseira com o emblema pintado de preto, nome Citroën, o C3 aqui no cantinho, a câmera de ré que não é das melhores, mas atende muito bem a sua função. Temos esses refletores aqui no para-choque. E aqui o porta-malas a gente abre aqui, ó. Porta-malas de 315 litros, é um tamanho justo ao meu ver,
até que é espaçosinho, né? 315 litros. Uma pena que nem a versão topo de linha contém os bancos bipartidos, né? Isso é um pecado. Aqui embaixo temos o step temporário, mas ó, é tudo pintadinho aqui, é bonito. Medida 125 esse pneu, então é só para você usar enquanto teu pneu tá no conserto. Ó, detalhezinho aqui para fechar, muito simples. Às vezes tem que dar uma porrada nessa tampa aí para fechar melhor. E ó, uma coisa no Citroën, nesse C3 que me incomodou, justamente por também ser a versão topo de linha, é isso aqui, ó. Para abrir o tanque, não temos aquele puxador. A gente aperta aqui e olha, cara, é chave, meu. Fazia muito tempo que eu não via na chave, então, ou seja, eu acho que até que se o carro estiver trancado, a portinhola não tranca. Ou se tranca, não sei, cara, mas acho que não. Aí eles obrigaram a colocar a chave. É uma coisa que eu não via há muito tempo. Chave dele que, por sinal, é muito simples. Só tem o botão pra... Opa, deixa eu fechar aqui. Só tem o botão pra travar e destravar. Não é nem chave canivete. Repito, né? Para um carro aí que tá beirando os 100 mil reais, poderia trazer esses itens. Pelo menos ao meu ver. Bom, mas antes da gente sair para andar com ele, só deixa eu falar rapidinho aqui do nosso motor, que é o tradicional, né, 1.6 16 válvulas, entregando até 120 cavalos e cerca de 17,4 kgfm de torque. É um motor que, como eu mencionei, né, gosto bastante, é um motor bem silencioso, um motor que agrada bastante, com baixíssimo nível de vibração, é robusto, mecânica de certa forma não é cara, então é um motor aí que está aí vivo até hoje, lógico que atualizado para atender as normas do Proconv, né? E aqui nós sempre estamos combinados, nesse caso aqui, com a transmissão automática de 6 velocidades. Os dois se conversam muito bem, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Tem alguns pontos que eu quero falar sobre isso, mas é um carro que é interessante. Oferece cerca de 9,5 kg para cada cavalo, então é um conjunto que ficou bem interessante aqui nesse novo C3. Gostei. Eu só não gostei que não temos a pintura aqui no capô e nem aqui no cofre, né, que deixa o visual um pouco mais empobrecido. Mas em troca disso nós temos a famosa manta térmica, manta acústica, seja lá o que for. Peraí, antes da gente sair pra rua, deixa eu falar umas coisinhas aqui sobre o espaço interno, que é um dos principais destaques aqui do nosso Citroën C3. Um hatchback com alma SUV. Pois é, a Citroën não mentiu em relação a isso, porque o mundo a bordo, aqui no volante, a gente se sente realmente um pouco mais alto. É um carro que te deixa um pouquinho acima, né, dos hatches convencionais, digamos assim. Temos bastante espaço, a cabine é bem ampla. Realmente, o espaço aqui na frente é muito bom, mas o que me surpreendeu mesmo foi lá atrás. Tô falando isso porque eu esperava bem menos espaço. Saca só, tenho aqui pelo menos 5 dedos para minha cabeça. Assento aqui da frente está regulado para mim, 1,82 m. Não tenho tanto espaço assim, mas tô confortável aqui. Os bancos atrás são bem confortáveis. Você vai ter que erguer aqui o encosto de cabeça, senão ele vai ficar bem na sua cervical. Mas é um carro que entregou bastante conforto aqui, viu? Bastante pro nível dele, entendeu? Gostei aqui. Os bancos traseiros são meio que inclinadinhos assim. Você consegue ficar confortavelmente aqui, sem sombra de dúvidas. Me surpreendeu nesse quesito. E uma coisa aqui que nós temos é 2 saídas USB aqui para o pessoal do banco de trás, então a gente pode carregar o celular. Uma coisa que eu não gostei, que eu esqueci de falar, é que lá na frente e nem aqui atrás nós temos o ajuste de altura do cinto de segurança. E no caso aqui no volante, né, isso atrapalhou bastante porque o cinto passa bem no teu pescoço. Isso foi um ponto bem negativo. Mas, vida que segue.
Muito bem, e como você já viu aí bastante coisa sobre o nosso C3, vamos falar um pouco mais sobre a parte dinâmica, conforto a bordo e etc. Começamos aqui pela nossa cabine, que sim, para tentar disfarçar que é um carro mais simples, nós temos um desenho que foge do tradicional, né? Isso é bem legal. Isso também dá um aspecto dele não ser tão básico assim quanto ele nasceu para ser. Então nós temos aqui umas saídas de ar diferenciadas, essa parte de textura aqui do painel diferente, com cor diferente. Inclusive essa região aqui é basicamente igual, né? O formato, o estilão do C4 Cactus. Então, por conta disso, nós temos um acabamento simples, porém diferenciado. Isso aí dá uma disfarçada, né, no carro. Porque imagine se ele tivesse um painelzão aí comum, igual a maioria dos carros, seria aquela coisa bem despojada, né? Sendo assim, ponto positivo, ficou bem legal. Nossa central multimídia aqui, que tem um formato mais high, né? Mais achatadinho, se não me engano são 10 polegadas. E é uma central multimídia que tem um visual bem simples, ela é bem simples, não tem muitas funções, só cumpre seu papel fundamental, né? Tem as suas funções normais, mas nada além disso. Conectividade Apple CarPlay e Android Auto por Bluetooth, sem a utilização de cabos, isso aí é bastante positivo. Usei aqui, tranquilo, muito bom o layout e tal, bem bacana. Aí aqui nós temos o nosso volantão que tem uma empunhadura muito boa, que só tem regulagem, somente de altura, óbvio. E esse volante tem uma empunhadura muito boa, só que aqui a gente poderia ter, né, alguns controlezinhos aqui para dar uma disfarçada na simplicidade, mas a Citroën resolveu poupar isso também. Então nós temos aqui os controles do áudio, no caso, né, do telefone, e nada além disso. Mas é um volante bonito, com boa empunhadura, o couro dele aparenta ter bastante qualidade. O volante tem uma base levemente achatada. Aqui do ladinho nós temos os comandos, o modo eco, etc, comandos dos espelhos. Porém, como eu falei, é um carro que tem um acabamento interno bem simples. Nós não temos tecido nas portas, tecidos em lugar algum. Só temos plástico e puro plástico. O lado bom é que nós temos bastante porta-objetos. Nós temos um painel, uma cabine bastante inteligente, né, neste quesito. Principalmente aqui no console, aqui, que a gente tem um console em 2 níveis. E aqui a gente pode guardar bastante coisa, celular, bem bacana isso daí. Daí nós temos a saída do ar, os comandos dos botões aqui, né, pro ar. Uma saídinha 12 volts, USB e só. De modo geral, é um carro simples, mas ele consegue sim disfarçar essa simplicidade de forma muito competente. Painel, é claro que nós temos, eu não diria nem que é um painel digital, né? Eu diria que é uma telinha TFT ali. É como se fosse um menuzinho mesmo desses carros maiores. Infelizmente não temos contagiro, não temos nada aqui no painel. Então o painel só reúne funções bem básicas. Não dá para você exigir muito. Eles tentaram até fazer um painel parecido com o do C4 Cactus, que já é meio empobrecido, né? Daí saiu uma coisa bem simples mesmo. Então não exige muita coisa. O painel só mostra o básico do básico, a marcha que você tá, dados referente à autonomia e etc, velocidade e tal. Agora falando em termos dinâmicos, a parte que eu mais gosto, né, como sempre. Bom, o que nós temos aqui? Temos o veterano 1.6 16 válvulas associado à transmissão automática Aisin de 6 velocidades. Cara, é um conjunto antigo? Sim. É bom? Sim. É silencioso. O motor tem baixo nível de vibração. Tem um desempenho satisfatório aí para o nosso dia a dia. Não é um carro que você vá pisar aí por aí. É um carro que para você andar sem pressa. É um city car. É bom para você viajar, fazer umas ultrapassagens. O
motor vai responder muito bem. Eu achei o câmbio um pouquinho lento no modo Eco. Sim, ele altera, o modo Eco ele dá uma diferenciada. E no modo Eco eu achei as respostas do câmbio um pouco mais lentas. Porém, no modo normal, tranquilo, sossegado. Mas ainda assim não é um carro que impressiona, né? O desempenho dele é bem tranquilo. Falando em desempenho, vamos ver como é que foi o 0 a 100 dele aqui na BR que eu fiz. Dá uma olhada aí, o que você acha? Muito bem, estamos aqui então na BR para fazer a nossa aferição do 0 a 100 km por hora com o novo Citroën C3, equipado com motor 1.6, 16 válvulas de até 120 cavalos. Como estamos na gasolina, 113, câmbiozão aqui automático, não tem modo esporte nem nada, não consigo nem desligar o controle de tração, somente vou desligar o modo Eco. Vamos botar aqui no D, esperar um momento. Vamos ver, a marca fala que esse carro aqui acelera do 0 a 100 km por hora em 10.4 segundos, porém eu não estou botando muita fé nisso não. Bom, vamos lá. 1, 2, 3, foi. Sim. É isso aí. O que você achou do tempo? Fala aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E aí, é basicamente isso aí, né? O desempenho do C3 em sua versão 1.6. É um motor que, como eu falei, né? Eu gosto bastante, tem uma boa relação peso-potência, né? Esse carro aqui tem cerca de 1.154 quilos. E o motor, nesse caso aí, estava com 113 cavalos. Até que respondeu bem. Não achei ruim, não. Agora, em relação a consumo, me surpreendeu positivamente, porque eu estava esperando um carro beberrão. Porque quando eu peguei o C3, o Peugeot 208, que tem o mesmo conjunto, o consumo foi totalmente diferente. Eu estava fazendo uma média aí de 7, 8, na cidade 9, assim, no máximo, né? Aí, baseado justamente no que eu já tinha, né, do meu contato com esse motor, eu fui acreditando que esse carro aqui ia beber horrores. E fui positivamente surpreendido ao ver que eu tô fazendo uma média aqui, ó, de 12,6 km na cidade, na gasolina, 100% cidade. Já andei aqui acho que 500 km com ele. Foram 457 km só nessa média, andando na maciotinha, andando de boa. Consegui uma média super interessante e me surpreendeu positivamente, porque eu sempre gostei desse conjunto aqui. Acho ele, como eu falei, né, ele é bem silencioso, macio, e casa bem com o carro, né? Ele é bem agradável, esse carro ao volante. A direção dele é muito leve, é bem precisa. O acerto dinâmico que tá esse carro aqui tá bem bacana. Parece que o pessoal da Citroën trabalhou, né, numa calibração específica para o C3 e funcionou, deu muito certo. Esse motor tá bem bacana aqui, o carro tá bem acertado, digamos assim. Eu particularmente gostei. É claro que a gente precisa levar o preço em consideração, né? Eu sei que uma compra mais racional são as versões equipadas com motor 1.0, né, de origem Fiat. Só que aqui o carro me proporciona uma experiência muito melhor, né, do que o 1.0 vai me oferecer. Mesmo ele sendo mais caro, né, e talvez aí bebendo um pouco mais, mas aqui com certeza é melhor. Eu digo isso, né, nessa questão de conforto a bordo, né, prazer que o carro te proporciona, independentemente de preços. Porque eu senti mais conforto aqui, eu senti uma direção mais agradável do que, por exemplo, no Onix Plus Midnight, que é um carro que hoje é mais caro. Então eu senti mesmo aqui, num carro um pouco mais antigo, com mecânica um pouco mais defasada, eu me senti mais confortável ao volante do C3. E porque a suspensão é muito bem equilibrada também, o carro é macio, ele consegue ser macio. Ele não se assemelha a nenhum carro da Fiat. Apesar do grupo Stellantis ser o mesmo, né? Eu não senti assim
aquele feeling que, sabe, quando você, putz, já entrei num carro assim. Aqui no C3 eu não senti isso, mesmo o carro trazendo aí diversos elementos, né? Aqui não traz tantos elementos Fiat por causa que a mecânica é a tradicional 1.6, né? A mesma do Cactus. Mas é um carro que me surpreendeu, ó. A câmera de ré dele é bem simples, uma grande pena que fica essas bordas aqui, mas é que não tem o que fazer também, né? Porque essa tela aqui é mais widescreen, o nome que eu queria falar. É uma tela mais widescreen e por conta disso ficam essas bordas que eu não gostei muito. E também uma coisa que eu não gostei é que a central multimídia a gente não consegue colocar um modo noturno, não sei o que, alguma coisa assim. Sempre fica essa combinação laranja e azul que eu não gosto. Bom, e como considerações finais, dá para dizer que o novo Citroën C3 é um carro que me surpreendeu positivamente. Posição ao volante muito boa, é um carro que entrega muito conforto a bordo, o conjunto 1.6 atrelado à transmissão automática de 6 velocidades é muito agradável, é silencioso, é macio, tem um bom nível de desempenho e um consumo excelente. Só que, considerando o valor do carro, existem muitos itens que ele fica devendo, né? São só 2 airbags e não 4, como eu mencionei. Mais itens de segurança, é um carro muito básico nesse quesito, né? Apesar do visual dele mascarar um pouco essa simplicidade, nós temos um quadro de instrumentos bem simples, né? Então são coisas que pesam negativamente, ainda mais levando em consideração os carros que a própria Stellantis tem na casa hoje, né? Por esse preço, eu optaria inclusive por um Peugeot 208, que é um carro que me agrada muito mais e tem um acabamento muito melhor e é muito mais equipado. Ainda assim, vale fazer um test drive para você decidir, né? Obviamente, qual que é a melhor opção para você. O bom do C3 é o seu espaço interno, ele é um carro que tem uma pegada mais SUV, então ele se difere neste quesito, né? Referente aos seus concorrentes, entre aspas. Ele se difere nesse aspecto que você se sente mais em um pequeno crossover. Tem um bom espaço no porta-malas e nesses detalhes assim que ele se sobressai positivamente. Mas ainda assim, né, como eu falei, precisava de ser um pouco mais completo, ter um pouco mais de requinte, né? As portas são todas em plástico, mesmo nas versões mais caras. O nosso banco traseiro não é bipartido. Não temos ajuste de profundidade da direção. São esses pequenos detalhes que quando a gente vê, vai somando, a gente vê que está pagando 100 mil reais em um carro que tem o bocal do tanque de combustível na chave. Então vale refletir muito sobre isso, mas também vale a gente fazer um test drive para você tirar as suas próprias conclusões. O carro é legal sim, porém ele peca apenas em seu preço. Agora é com você, curtiu esse vídeo? Então deixe o seu like aqui embaixo, aproveita, se inscreve aí no canal porque nós teremos várias avaliações de novos, antigos, usados e até mesmo os projetos, enfim. Então se inscreve aí no canal e em breve temos mais um vídeo inédito por aqui. Valeu, um grande abraço e até a próxima!